Para tudo agora, por favor. Eu vou falar agora de um crime macabro, e bota macabro nisso. Foi em Canoas, aqui na região metropolitana. A Polícia Civil prendeu um casal de monstros. Os dois são piores do que monstro. Eu acredito piamente nisso. Ele é acusado de estuprar a própria filha de 12 anos. Filha, sangue do sangue dele. É o genitor, não é pai. Genitor da menina abusava constantemente dela. A genitora, que também não é mãe, está longe disso. Segundo a polícia, era conivente. De acordo com a denúncia que foi levada às autoridades, a garota, olha a que ponto chegou a questão dos abusos. Essa guria teria engravidado e abortado um filho do próprio genitor. Eu fico imaginando a vida dessa menina no que se transformou no inferno, né? Porque o pai e a mãe, quando são verdadeiramente, né, pai e mãe, o que eles representam? Acolhimento, proteção, segurança. Foi tudo que ela não teve com esses dois vagabundos. O repórter João Gabriel Pezzini, ao vivo, traz mais informações. JG está lá em Canoas, inclusive, hein? Você está exatamente aonde agora, JG? Boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. Estou na delegacia de polícia aqui de Canoas, ao lado do delegado Maurício Barizon. Mas, Mota, esse caso ele chegou primeiramente no Conselho Tutelar, através de uma denúncia anônima que relatava, então, que um homem de 62 anos de idade abusava sexualmente da própria filha de 12 anos. A mãe sabia de tudo isso e era conivente com o crime. Além disso, como você falou agora, o pai engravidou a filha de 12 anos e um aborto foi realizado na casa da família. O Conselho Tutelar levou esse caso até a Polícia Civil e o pai e a mãe da vítima foram presos por estupro de vulnerável na noite de sexta-feira passada. Aqui ao meu lado, delegado Maurício Barizon. E, delegado, primeiramente, queria que o senhor falasse a respeito do depoimento da vítima, né? O que a vítima disse à Polícia Civil sobre tudo isso que aconteceu. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. A vítima, ela não foi ouvida na Polícia Civil de um modo formal, né? Por ela ser menor de idade, ela foi entrevistada, né, pelo Conselho Tutelar. Neste momento em que ela relatou de forma mais acolhedora o que ela passava, deu para perceber que os atos sexuais que ela mantinha com o próprio pai vinham ocorrendo há muito tempo, como se fosse algo normalizado naquele vínculo familiar. Os próprios pais induziram a filha a acreditar que isso era algo normal de pai e filha fazerem. A gente acredita que ela foi criada deste modo, né? Desde pequena, o pai dizia que aquilo era normal, o pai iniciar a filha na vida sexual, tirando a virgindade da própria filha e, de certa forma, até, entre aspas, né, ensinando a filha como se relacionar sexualmente. A mãe tinha conhecimento, nós temos informações que tinha conhecimento, inclusive durante toda a investigação preocupava-se principalmente com o seu marido, em proteger o seu marido, em esconder o seu marido, né? E aí conseguimos então a prisão preventiva da mãe e do pai. E a gente percebe um gravíssimo dano psicológico e emocional nessa filha, que não entende o que aconteceu. Inclusive, ela demonstra até ser apaixonada pelo pai, como se ele fosse um namorado. Então, aquela família vivia assim, praticamente como um trisal, né? Em que o pai, o varão, tinha duas esposas, sendo uma mulher e a outra sua própria filha. E, delegado, esse tamanho dano psicológico que causou nessa vítima, né, uma menina de 12 anos de idade, agora os dois pais presos, o senhor sabe onde ela vai ficar? Vai para algum abrigo aqui em Canoas, na região metropolitana? O dano psicológico de um crime sexual é altíssimo. Nesse caso, em 12 anos de idade, a menina, essa vítima, já perdeu a virgindade com o próprio pai, manteve inúmeras vezes relações sexuais com o próprio pai
engravidou e teve um aborto, né? O aborto teria acontecido no interior da residência, o feto de 2 meses de idade foi colocado dentro do vaso sanitário e dado descarga nesse feto. Então veja tudo que já passou por essa menina, né? O dano psicológico que isso causa. E agora, desamparada, sem pai, sem mãe, está muito bem acolhida na rede de proteção aqui do município de Canoas e vai ser feito com ela um trabalho psicológico, de acolhimento, para tentar desconstruir tudo isso que ela foi ensinada até hoje. E delegado, esse homem de 62 anos de idade que foi preso, ele tentou fugir ou estava planejando uma fuga, certo? Sim, nós temos informações também que ele cuidava de um senhor idoso, um senhor acamado, e nos últimos dias, então, alterou a senha do aparelho telefônico deste senhor idoso e fez transferências Pix para sua conta, né? E as informações são que ele estaria arrecadando dinheiro para fugir com a esposa e a filha para o estado do Pará, de onde ele é natural. Ele veio do estado do Pará para o Rio Grande do Sul. E na sexta-feira, então, quando nós obtivemos os mandados de prisão, ficamos cerca de 10 horas à procura desses indivíduos, fomos até a cidade de Guaíba, a cidade de Porto Alegre, e conseguimos prendê-los na sexta-feira à noite. Mota, pode falar, tem alguma pergunta para o delegado Maurício Barizon? Olha, eu vou ser muito, como sempre, muito sincero sobre o que eu penso a respeito desse caso. Primeiro que me revirou o estômago. Estou chocado, mas extremamente chocado. E fico me perguntando até onde vai a crueldade, né? A maldade do ser humano, de uma criatura. Chamar de vagabundo é muito pouco, né? Chamar a mãe não, vamos colocar os pingos nos is, né? Chamar esses 2 monstros, porque eu poderia usar algumas palavras piores aqui, mas em respeito aos nossos queridos telespectadores, os nossos amigos e amigas da nossa audiência, eu tenho, né, uma responsabilidade quando estou aqui à frente, né, das câmeras do Grupo Band RS, então eu tenho que medir as palavras, sim. Apesar desse meu jeitão espalhafatoso e extremamente direto e reto com as coisas, mas eu tô me sentindo mal, sinceramente, por tudo que eu acabei de ouvir. Todo mundo sabe que eu não acompanho a edição do programa, eu leio as cabeças, que são os textos, né, que eu chamo as reportagens, os links, né, as participações ao vivo, mas eu não gosto de saber detalhes sobre os casos que nós exibiremos. E eu confesso que eu estou passando mal. Meu estômago está completamente revirado. Porque eu fico pensando na destruição que esses 2 canalhas, esses 2 vagabundos, essa genitora e esse genitor, e eu sinceramente não sei qual dos 2 é pior. Sinceramente eu não sei qual deles é pior. Mas a destruição que eles provocaram na vida dessa menina. 12 anos. Não é de agora que ela vinha sendo utilizada como objeto sexual do próprio genitor. E se bobear, a mãe se satisfazia com isso também. Eu juro, eu estou passando mal aqui no estúdio. Estou passando mal. Só não me deu labirintite ainda, mas eu estou muito mal. Ouvindo todo esse relato do nosso repórter, do JG e do delegado Maurício Barizon, a minha vontade, Deus me perdoe, eu sei que não posso, não devo e não vou incentivar a violência. Mas que dá vontade, dá, né? O cara veio lá do Pará, podia ser daqui também, tanto faz. Podia ser do raio que o parta, mas usar a própria filha como objeto sexual, porque não tinha amor, não tinha paixão, não tinha amor de genitor, né? Porque amor de pai com certeza não tinha. Nem de homem para mulher, ele usava a menina. Ele usava a própria filha para se satisfazer. E a mulher, se bobear, assistia tudo. A vagabunda, o vagabundo. E sabe o que é mais terrível nisso tudo?
que não é um caso extraordinário, não. Isso acontece muito, gente. E talvez pertinho da gente. Em bairros humildes, classe média baixa, classe média, média alta, classe alta. E por que isso, hein? Me diga. Por que essa perversidão? Né? Porque pervertido, né? Pervertidos. Olha, pelo amor de Deus. Tem que me controlar para não tirarem o programa do ar. Porque a vontade que eu tenho é de abrir o verbo, sabe? Jogar sapato, não quero quebrar equipamento também, mas... Pergunte para o doutor Barizon se ele já havia se deparado com um caso como esse. Por favor, JG. Pode deixar. Delegado, o Mota está perguntando se o senhor já havia se deparado com um caso como esse anteriormente. Esse é a parte difícil aqui do nosso trabalho na DPCA de Canoas, porque sempre que a gente vê um caso que a gente nunca tinha presenciado e que nos deixa muito mal, sempre surge um outro muito pior. Então esse até agora é o pior de todos. Mas na semana passada o pior de todos era aquele que o pai teria drogado o filhinho de 2 anos de idade e abusava sexualmente, né? E até o cunhado, o tio do menino, foi assassinado. Então, infelizmente, esse é o pior de todos, mas isso nos deixa até, de certa forma, angustiados, porque a gente pode esperar o pior aí desse tipo de crime. Mota, esse caso que o doutor Barizon acabou de falar, a gente noticiou também na semana passada, né? Esse menino de 2 anos de idade, abusado pelo pai e pelo tio, também drogado pelo pai e pelo tio. Eu vou aproveitar, Mota, e fazer outra pergunta aqui para o delegado. A respeito, uma informação que eu recebi, delegado, é que os vizinhos desse casal, eles teriam descoberto tudo o que acontecia e houve uma tentativa de linchamento, é isso mesmo? Sim, no momento em que os policiais chegaram para efetuar a prisão, os policiais prenderam primeiro a mãe, né? E aí depois ela indicou onde estaria escondido esse homem, né? E aí no momento da prisão ali, os populares saíram para a rua e houve sim uma tentativa de linchamento, mas respeitaram a ação policial, né? Naquele momento o indivíduo já estava detido e não houve ali então nada muito sério com ele. Muito obrigado, delegado. Mota, mais alguma pergunta para o delegado Maurício Barizon? Não, eu queria falar, que pena que não concluíram o linchamento, mas não posso, não devo e não vou, tá? Mas eu tenho certeza que na nossa audiência, muita gente está falando isso, ou pelo menos pensando nisso. Que pena que a polícia chegou para cumprir com a obrigação dela, porque esse é o papel da polícia, não produzir mais violência, né? Coibir, reprimir, combater a violência, seja ela que parta de qualquer outra pessoa, não interessa. E se o agredido cometeu essa atrocidade, mesmo assim, a lei tem que prevalecer. O papel da polícia, não só da civil, como das outras forças de segurança, é fazer valer a lei. E no caso do delegado Maurício Barizon, lá na DPCA de Canoas, é isso que vem sendo feito. Naquele caso do menininho que chegou com sinais de overdose de cocaína, gurizinho de 2 anos, acabou de falar aqui, ó. Doutor Barizon acabou de falar, o JG também comentou, o menininho, né, que o pai, além de colocar cocaína na criança, abusava sexualmente dela, colocava cocaína na mamadeira, no leite sagrado de uma criança. O pai está preso, continua em cana. A mãe também, né? A mãe foi presa recentemente. E o tio, que participava dessas sessões de tortura contra esse bebê de 2 anos, foi levado a julgamento pelo Tribunal do Crime e foi julgado e condenado à morte. Agora, nesse caso, eu fico pensando, a menina, ela sente amor de mulher pelo pai, pelo genitor, né? E aí eu faço questão de reforçar, a cabeça dela está completamente perturbada. Vai ser preciso
muito acompanhamento psicológico e psiquiátrico para salvar a vida dessa garota. Porque genitor e genitora, ela não tem mais. Será que, o João Gabriel, a polícia, o conselho tutelar, procuraram por algum parente, se ela tem vó, se ela tem avô, ou até mesmo fora do estado, lá no Pará, né, no estado do Pará? Né? Eu gostaria de saber se nenhum parente possa dar esse amor que faltou a ela. Amor de família, né? Carinho, acolhimento, segurança. A polícia vai tentar ou já fez isso, o Conselho Tutelar? Por favor. O delegado Mota pergunta se a Polícia Civil, até o Conselho Tutelar, chegou a procurar algum outro parente dessa menina de 12 anos de idade que ela pudesse ficar. Eu sei que a família veio do Pará, mas chegaram a tentar fazer esse contato com algum outro familiar? Acredito que sim. Nós, aqui na Polícia Civil, nós não temos essa informação, porque é uma informação sigilosa, né? Questões de acolhimento, de institucionalização desses menores que são vítimas de violência são mantidos num extremo sigilo para preservar ao máximo a identidade, né? E garantir a dignidade e acolhimento para essas vítimas. Acredito que sim, ela está abrigada, está institucionalizada, né? Está sob a tutela do Estado, e agora sim vai ser verificada a possibilidade dela ir para a guarda de parentes ou até uma outra família extensa provisória. Certo, muito obrigado, delegado. Mota, essa menina agora então está com toda essa rede de apoio do Estado e também recebendo tratamento psicológico por todos os abusos que ela sofreu ao longo da vida, né, Mota? Eu fico imaginando com que idade ela começou a ser usada pelo pai, né? Repito, desculpe, genitor. Que horror. Passe aí os nossos parabéns ao delegado Maurício Barizon e à equipe dele, porque a Polícia Civil fez o correto, né? Prendeu os dois, agora é com a justiça e tomara que eles fiquem na cadeia até o dia do julgamento e que sejam exemplarmente punidos perante a lei. Obrigado, JG. Agradeça, por favor, ao delegado Barizon. Obrigado, Mota. Pode deixar. Até mais. Tá? Vamos aplaudir o trabalho do delegado Barizon, maestro. Vamos aplaudir o trabalho da equipe do delegado Barizon, lá da PCA de Canoas. Agora, que todos nós possamos, né, orar, rezar, né, com a religião de cada um, é uma decisão, né, individual de cada pessoa, para a gente pedir a Deus para que proteja essa garota e para que proteja, né, e para que surja uma pessoa que dê muito amor, muito carinho e que acolha de verdade essa criança de 12 anos. Você imagina uma criança que, ao ficar sabendo que estava grávida do próprio genitor, deu tanto murro na barriga, né? Que é isso que a polícia investigou, né? Que a polícia apurou, que houve o aborto e ela se desfez no vaso sanitário. É uma história, pelo amor de Deus, é de estragar o dia de qualquer pessoa, né? Jesus Cristo.